livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Item 19. Apacenta. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus está em João 21:17. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro, para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo, em vez de ver gastá-lo. Educa sempre, revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta boa parte do teu irmão e segue para diante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Com nosso coração entregue ao nosso Mestre Jesus, pedimos o amparo, o alívio, o acompanhamento, o ânimo, para que assim possamos seguir junto com o nosso modelo divino. Pai amigo, que o Senhor possa visitar todos aqueles que amamos, mas também por todos aqueles que não nos veem com bons olhos. Que essa comunhão nesse domingo possa ser de alegria, de apoio e de amor. Fique conosco, mestre amigo, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus amigos e amigas. É com imenso prazer que estamos aqui para uma reflexão nesse encontro semanal do CEPIAC a respeito da prece. Eu gostaria de iniciar me referindo ao livro Instruções Psicofônicas de Francisco Cândido Xavier, com uma mensagem intitulada Arquitetos Espirituais, pelo espírito Efigênio Vitor, em extrair um trecho que é bastante interessante para verificarmos a importância desses nossos encontros. Quando ele nos diz o seguinte, o benfeitor: aqui, como em toda parte onde tenhamos uma agremiação de pessoas com fins determinados, existe na atmosfera ambiente um centro mental definido, para o qual convergem todos os pensamentos, não somente nossos, mas também daqueles que nos comungam as tarefas gerais. Esse centro abrange vasto reservatório de plasma sutilíssimo e de que se servem os trabalhadores a que nos referimos. Ele está nos falando a respeito dos espíritos que são considerados arquitetos espirituais, que trabalham em prol da casa internamente, beneficiando as pessoas, beneficiando os espíritos também que são atendidos na instituição. Então fica claro para nós o benefício desses encontros.
nós doamos essas energias sutilíssimas que são armazenadas, como ele fala, é um centro mental definido, que são guardadas nesse reservatório e que são utilizadas pelos benfeitores para auxiliar, para ajudar a todos nós que fazemos parte da atividade, bem como aqueles que são atendidos pela instituição. Depois disso, eu gostaria de buscar em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 17, versículos 27 a 30, quando Paulo nos diz o seguinte a respeito de Deus: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Vejamos que Paulo nos fala que nós vivemos em Deus, significando que Deus é a nossa fonte da vida. Nós nos movemos em Deus, significando que todos os recursos promanam do Criador para que possamos nos movimentar, nos desenvolver. E existimos, significando que nós dependemos completamente do Pai Criador. Então, tudo está em Deus. Tudo está em Deus. Nada escapa ao Pai Criador, porque nós estamos imersos nesse pensamento divino totalmente. Então, quando a gente pensa na questão da prece, constatando que tudo promana de Deus, nós percebemos que a prece, nós poderemos dizer que é esta tomada de consciência que temos com relação a esta realidade. Todas as vezes que nós oramos, nós estamos nos plugando nesta realidade de que nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos por causa de Deus. Então a prece é essa demonstração nítida que estamos tomando consciência dessa realidade. A partir daí, iremos buscar os ensinamentos de Jesus para as nossas reflexões. Primeiramente, o Cristo nos fala que o reino de Deus está dentro de nós. Já fica claro que o Pai está dentro de nós. Se o reino dele está dentro de nós, então Deus se encontra dentro de nós. Que nós deveremos amar o Criador acima de todas as coisas, acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos. Então demonstra nitidamente que nós deveremos nos amar primeiro, porque estaremos amando a Deus. E quando nós amamos o próximo, nós estaremos amando ao Criador que também se encontra dentro do nosso semelhante, do nosso próximo. E aí a gente começa a perceber que as nossas preces, elas deverão focar o nosso mundo íntimo. Em muitos momentos queremos orar para fora, não deveremos orar para dentro, buscar o Pai, buscar o Criador de todos nós dentro da nossa intimidade. E por isso que Jesus, em alguns momentos, ele se refere a este movimento que nós deveremos fazer para dentro. Quando, por exemplo, ele nos fala a respeito da doação, de darmos a esmola, que a nossa mão esquerda não deverá saber o que a mão direita está realizando, e que deveremos fazer isso de forma secreta, porque Deus, que sabe o que se passa nesta forma secreta, nos retribuirá. Percebamos que ele nos pede para fazermos as coisas sem que ninguém saiba. É algo íntimo, somente nós é que sabemos, e o Pai Criador que nos acompanha, que está dentro de nós. Mas em outro momento, Jesus, se referindo ao jejum, e ele nos recomenda para não jejuarmos como fazem os hipócritas, que ao jejuarmos deveremos ungir a nossa cabeça,
lavar o nosso rosto e jejuarmos de forma secreta. Somente nós sabemos as aflições que estamos passando e o Pai Criador. Porque na intimidade, Ele que nos acompanha vai nos aliviar, vai nos atender, vai nos ajudar de forma secreta, na intimidade. E finalmente, o Cristo também, quando se refere à oração, e ele nos fala claramente que ao orarmos deveremos entrar para o nosso quarto, para a nossa intimidade, e orar a Deus de forma secreta também. Somente falar com Ele. Somos nós e o Pai Criador. E Ele vai nos ajudar, Ele vai nos atender. Desta maneira, nós poderemos dizer que essas ações, elas podem se adequar às condições de uma prece. Por exemplo, quando vamos jejuar, estamos fazendo um pedido ao Pai. Estamos pedindo a Ele força para suportarmos a aflição do momento. Por isso que Jesus nos recomenda de fazermos isso de forma secreta. O Pai ouvirá o nosso pedido e nos atenderá. Quando formos dar alguma coisa para fazermos isso, que somente Deus estará vendo. Desta maneira, estaremos glorificando o Pai Criador, porque estaremos fazendo uma ação de amor ao próximo conforme os seus mandamentos. E no momento da oração propriamente dita, poderemos utilizá-la como uma maneira de agradecimento. Estamos agradecidos pelas oportunidades da vida, agradecidos por podermos jejuar e sermos atendidos, agradecidos por podermos doar alguma coisa ao próximo e glorificar o Pai Criador. Então a prece, meus amigos e amigas, ela é muito benéfica para as pessoas individualmente, porque elas se sentem fortalecidas, e quando estamos aqui orando de forma coletiva, os nossos pensamentos também são utilizados pelos bons espíritos para promoverem os benefícios necessários para que todos nós possamos caminhar em direção a Jesus. Eles atendem às necessidades da casa, atendem às necessidades dos espíritos que fazem parte da casa com as suas próprias necessidades também. E para concluirmos a nossa reflexão, eu gostaria de trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, intitulado Coletânea de Preces Espíritas, quando Allan Kardec nos fala assim logo no início, no preâmbulo: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tenha o coração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. E ele continua no seu ensinamento. Então a gente percebe que essas coletâneas de preces, essas preces, elas facilitam o nosso pensamento. Aqueles que têm dificuldades para orar podem começar se debruçando, aprendendo essas preces para ir aos poucos, se desapegando dessa estrutura e fazendo a prece que venha do seu próprio coração. Então é um bom exercício para fazermos, são diversas preces atendendo a diversas necessidades, com diversos enfoques. Daí, para concluirmos, nós iremos fazer uma prece final. Então vamos dizer assim a Jesus: Senhor Jesus, nosso querido Mestre, timoneiro de nossas vidas, felizes estamos por aqui estarmos comungando dos teus ensinamentos, Senhor.
São tantas as bênçãos que recebemos graças à tua misericórdia. E gostaríamos, Mestre querido, de rogar pela nossa sociedade, por este momento difícil que estamos vivendo, e que não nos falte a presença dos teus mensageiros no atendimento a cada um de nossos irmãos e irmãs, nessa experiência da vida, para que todos possamos aproveitar ao máximo e caminhar em tua direção. Abençoa nós aqui presentes, a cada um de nós, nossas lutas, nossos desafios. Envolva os nossos familiares, nossos amigos, ajudando a cada um a viverem conforme os teus ensinamentos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Abençoa a nossa casa, o nosso CPAC, nas suas diversas atividades, todos os trabalhadores, Senhor. Que nunca nos falte o bom ânimo, que essas energias armazenadas nesse centro mental definido possam ser úteis para atender às nossas necessidades, Senhor. Muito obrigado por tudo. E é em teu nome, em nome de Deus e dos bons espíritos aqui presentes, que concluímos o nosso encontro de hoje. Que assim seja, Senhor.